Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos ao Moiras. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Belle e hoje nós vamos dar início a uma leitura geral e atemporal para vocês. Lembrem-se que nada acontece por acaso, então leonino, se você chegou até aqui é porque tem alguma mensagem importante para você nessa leitura, e enquanto ela estiver fluindo, aquilo que for vindo à sua mente, provavelmente é sobre isso que eles gostariam de estar conversando com você, ok? Então, sem mais delongas, vamos ver o que a espiritualidade tem para conversar com os leoninos neste momento. Os leoninos que chegarão a essa leitura. O que vocês gostariam de conversar? Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Pronto. O que vocês gostariam de conversar com os leoninos que chegarão a essa leitura? Desejo que seja uma leitura tranquila, objetiva e abençoada, certo? Deixa eu só descer aqui um pouquinho, assim. Leoninos, sobre o que vocês gostariam de conversar com os leoninos? Amor fugaz, uma energia que vem falando de tantas situações que irão exigir de vocês, né? Uma dedicação maior para que isso dê certo, né? Para que não se torne uma coisa passageira, uma coisa efêmera, tá? O que mais precisamos conversar? Amor fugaz, clarifique para mim. A carta da paz. Aqui eu sinto que é como se vocês estivessem de alguma forma envolvidos emocionalmente em uma situação que ela é bem prematura. É uma situação que é imatura, né? Que precisa de uma dedicação para que isso se desenvolver, né? Para que isso se desenvolva, para que isso amadureça. É uma situação que vocês gostariam muito de se dedicar, é uma situação que traz paz para vocês, mas vocês já imaginam, vocês já sabem que é algo que não consegue se desenvolver. É algo como se não fosse para ser, e vocês já têm ciência disso. O que mais precisamos conversar? Mensagem importante. E essa mensagem, ela vem trazendo, olha só, algo de cunho emocional para vocês, tá? É como se uma parte tivesse sendo desenvolvida com uma elevação, como uma elevação espiritual aqui. É como se a espiritualidade estivesse pedindo para que você olhasse a situação de uma forma diferente. Ao mesmo tempo que essa situação pode trazer paz para você, ela pode te levar ao desespero, emocionalmente falando, tá? E aqui, ó, a responsabilidade. Exige muito uma responsabilidade afetiva, não só de você consigo mesmo, mas com outras pessoas aqui. Olha como a gente tem duas pessoas na carta, né? Duas pessoas olhando para o alto. Então isso quer dizer que elas não estão vendo, elas não estão enxergando o que está acontecendo nesse presente. Você é a pessoa, né, que está, na verdade, analisando e conduzindo essa situação. Mais uma. Para encerrar, mais uma. Resultado dessa situação. Resultado dessas situações. A carta do passatempo, e essa carta do passatempo, ela vem falando sobre pessoas e situações que vocês estão empurrando, que vocês estão levando com a barriga, e como se isso não tivesse uma real importância, né? Como se isso realmente fosse algo que não necessita da sua atenção. E provavelmente essa situação, essa pessoa, ela está ciente de que ela está sendo deixada de lado, né? Então por isso que precisa desse momento de vocês analisarem, né? Dentro desse contexto aqui, quão importante é a sua função para que as coisas deem certo. Quão importante é
você estar dando atenção ou pensando, se dedicando de alguma forma para uma situação que até mesmo você não gostaria de levar isso para frente, né? Porque a gente está falando de uma outra pessoa não querer desenvolver essa situação, mas isso pode ser você também. Ter aquela indecisão, aquela coisa do eu sinto, eu desejo, né? E geralmente quando a gente deseja alguma coisa e a gente tem, esse desejo ele passa, né? É passageiro. Então, quanto custa a sua paz, Leonino? Você ficará em paz, né? E aqui a gente pode estar falando que existe mais de uma pessoa, né? Mais de uma situação aí que você gostaria de se dedicar muito e que você sabe que não tem potencial de desenvolvimento e que exige uma certa responsabilidade sua diante dos seus atos, diante dos passos que você vem dando, para que você não se fira e também não fira outras pessoas que possam estar envolvidas nessa situação, tá? E é como se você tivesse uma responsabilidade a mais com essa situação, com essa pessoa que você está deixando basicamente de lado aqui, tá? Como se não tivesse tanto interesse mais. E aí é necessário que você comece a analisar essa situação com uma visão um pouco mais celeste, no sentido de uma responsabilidade não só, como eu posso dizer, mundana aqui, mas aquilo que você reconhece como certo e reconhece como errado. Aquilo que envolve os seus princípios como ser humano, né? Se você gostaria que isso fosse, se isso fosse ao contrário, se isso fosse com você. O que pode realmente estar sendo você que pode estar sendo essa pessoa do contrário, né, de ser deixada de lado, uma dessas duas pessoas envolvidas nessa situação referente a alguém, né, que está agindo, tentando manter duas situações ao mesmo tempo aqui, né? Mas assim, você tem que a responsabilidade, eu acredito, que eles vêm falando de você ter que ter esse olhar, eles estão chamando você, é para aquilo que você sente no seu coração, né? Porque essa situação, esse amor fugaz, né? Ele não tem potencial de desenvolvimento. O que faz com que mesmo você desejando isso, ele não se realize, né? Não se torne uma base sólida, uma base estável. E por outro lado, qual a falta de... Por que esse deixar de lado algo que provavelmente já foi muito importante para você? Então você tem que analisar e pesar. Será que é importante você se retirar de cena, né? Para não ter que ferir, escolher uma dessas situações? Ou escolher por aquilo que te traz paz? E lutar para que essa situação de alguma forma dê certo, tá? Não sei se ficou confuso, mas eu espero que vocês tenham compreendido aqui. No fundo de deck a gente tem uma carta que ela vem trazendo um contexto, uma conotação um pouco diferente, né, para essa situação. É o bem-estar material. Então são situações aqui que provavelmente envolvem um status social na vida de vocês. Então uma dessas situações, né, ou essas duas situações aqui, traz uma estabilidade material para você maior, né? Então mesmo que esteja sendo deixado de lado ou que seja algo passageiro, você se sente mais confiante ao lado dessa pessoa do que de uma ou do que da outra, entende? Então também aqui por isso que eles estão trazendo algo mais para a questão emocional, porque você está dando mais atenção para algo que é mudando, tá? E que passa, né? Dinheiro a gente corre atrás, dinheiro a gente faz acontecer, mas encontrar uma situação que traz paz para o seu coração, que traz paz emocional para você, que você se identifica, é difícil, né? Tanto que tem essa situação que antes te dava muito prazer, né? Mas agora você não consegue sentir nada, né, digamos assim. Sente algo, né, uma certa responsabilidade por essa pessoa, por essa situação, mas emocionalmente falando, não tem. É uma ligação um pouco mais celeste, no sentido de que é como se você sentisse que tivesse uma dívida com essa pessoa, né, sobre algo que aconteceu na sua vida e etc, tá?
porque tem uma coisa, uma ligação aqui meio que envolve o espiritual, tá? Vamos ver o que mais com o tarô? Deixa eu ver um arcano que representa, que representa a energia de vocês, tá? Qual arcano representa a energia dos leoninos em relação a essa situação? Um arcano que represente os leoninos em relação a essa situação. Olha só, a gente tem aqui a carta da papisa, né? E é engraçado porque ela caiu pela segunda vez, que eu tentei fazer uma primeira leitura e deu errado por conta de muito barulho. E agora a gente perguntando de novo, saiu a papisa. Então a gente está falando de um religare, né? A gente está falando de vocês abandonarem um pouco essa energia masculina, essa energia yang de ação, se conectarem com o lado mais intuitivo de vocês, o lado mais sensível, que seria o lado yin, o lado feminino, né? A gente pode estar falando que vocês estão lidando com uma pessoa também que tem essa característica mais mística, né? Então por isso que a gente tem essa energia celestial, por isso que a gente tem essa questão de você se sentir paz emocionalmente ao lado dessa pessoa, né? Falando que é alguém que te traz paz, te traz um consolo, alguém que tem o poder de te compreender, né? De te acolher, de te enxergar como você realmente é e de te aceitar sem te moldar, né? Então é por isso que tem essa amarra, né? De vocês de alguma forma estarem numa situação, mas ainda assim se sentirem presos a outra, né? Uma coisa também que é uma pessoa que pode vir sempre à sua mente, né? Tem uma conexão entre vocês que você também não compreende muitas vezes, né? Então aqui a gente está falando de vocês voltarem para dentro, né? De vocês pisarem em cima das ilusões e conseguirem enxergar as coisas com mais realidade, né? Com mais verdade. Então quando a gente fala, não é que vocês não estarão racionais aqui, mas é um momento de vocês verem o que emocionalmente faria ou faz bem para vocês, tá? E olha que coisa! No fundo do deck a gente tem a carta da força, né? Que traz essa energia, o chapéu dela lemniscata, então traz essa energia celeste também, né? Como é que é o nome? Esqueci. Do símbolo do infinito, né? Tem aquela coisa assim de uma proteção angelical. Tem ela dominando o leão, é a carta de leão, representa o signo de vocês, a carta da força, né? Então, de alguma forma, é vocês dominando os instintos mais animalescos de vocês, aquele instinto mais do ser humano, mas ainda assim é uma carta que fala de desejo, de algo que vocês gostariam que desse certo, algo que vocês gostariam de se dedicar com toda atenção, com todo cuidado, mas de alguma forma vocês ainda se reprimem, vocês ainda se prendem, tá? Vamos ver o que mais para leão. Só clicar aqui. Opa. Vamos ver. Leão, os leoninos que se conectaram com essa leitura, que precisamos saber mais sobre essa mensagem da qual estamos desenvolvendo nessa mesa. Uma energia para passado recente. Opa! Um 9 de paus para o passado recente de vocês. Então a gente está falando de vocês de alguma forma aqui, sentindo que estão se segurando, né? Tem uma batalha aí interna dentro de vocês. É como se vocês ainda tivessem uma esperança de que algo possa acontecer e dar certo, né? Vocês segurando uma situação aqui, tá? Então é como se para essa situação vocês já tivessem passado por várias circunstâncias. Olha só, essas varinhas no chão significa assim, quantas pessoas, quantas situações vocês tiveram que batalhar e que vocês venceram, né? Essas dificuldades entre vocês. E ainda assim tem uma necessidade de vocês aguentarem algo a mais. É como se vocês não conseguissem abrir mão disso, né? Não conseguem aceitar uma finalização, como se fosse algo também que na verdade eu sinto que é algo que não se desenvolveu. Lembra que eu falei sobre ser algo prematuro, algo imaturo? Então é algo que não chegou a se desenvolver, mas ainda assim tem um apego muito grande, né?
E o julgamento, ele fala mais uma vez sobre aquilo que a gente falou da visão celeste, de vocês analisarem emocionalmente, né? De vocês perceberem qual é a responsabilidade de vocês dentro dessa situação. Então ele vem trazendo a energia do se julgar, do se analisar, né? Tipo assim, se julgue, se analise, qual o seu papel dentro dessa situação, como você está se sentindo em relação às suas atitudes, como você se sente em relação a determinada situação e determinada situação, tá? Uma ou outra. É o momento de você fazer o reajuste aqui, de você ajustar as coisas para que você possa finalizar uma dessas situações ou ambas as situações, tá? Para que você possa iniciar uma nova vida, cantar uma nova vida aqui, tá? Então aqui essas duas cartas eu sinto como se vocês estivessem adiando uma finalização, tá? Estivessem aí lutando para adiar uma situação. O que mais precisamos saber dessa leitura? Eu falei de um ajuste, de um reajuste para vocês e veio a carta da justiça, outro arcano maior aí. Uma carta que vem perguntando como vocês estão se analisando. Se vocês estão sendo rude demais com vocês, se vocês estão ponderando a situação, né? Se vocês não estão sendo, né, hora de pegar leve com vocês em relação às situações do passado ou até mesmo agora desse presente, né? Porque não adianta vocês também se diminuírem, se culparem por tudo que está passando. Cada um tem uma responsabilidade no temporal que invadiu a casa, né, de vocês, porque foram vocês, todo mundo envolvido deixou as janelas abertas, né, para o temporal entrar e fazer uma bagunça aí, né? Então assim, todo mundo tem parte nessa situação. E a justiça vem falando desse ponto de equilíbrio, né? Desse momento de fazer os cortes necessários, de buscar mais uma vez a sabedoria, né? Seja interna, seja externa aqui. E tem uma coisa de vocês buscarem a sabedoria no alto, né? Tem uma coisa de uma mentora aqui, de um mentor tentando auxiliar vocês. E vocês muitas vezes tomando uma atitude, decidindo ficar numa situação por conta do que vocês acreditam que alguém gostaria, né? De uma pessoa que alguém gostaria, teria prazer de ver vocês se relacionar, ou, independente do que eu estou falando, dando exemplo de relações amorosas, mas pode ser outros tipos de situação. Vocês adaptem a realidade de vocês, né? Porque esse amor fugaz, ele fala de uma situação da qual vocês gostam, estão se dedicando, estão adiando o fim. Tá? Sempre voltam para essa situação e não finaliza de uma vez por todas, tá? Então aqui também a justiça vem falando de que a espiritualidade vai fazer a justiça em relação a essa situação. Já que você não toma uma decisão, a espiritualidade vai agir por você, né? E aí você pode ficar feliz ou infeliz diante dessa situação. Mas como você não toma as rédeas, a espiritualidade vem e toma as rédeas por você. A responsabilidade com a carta do diabo. Então aqui a gente pode estar falando de paixão, de desejo, como eu disse, né? A gente pode estar falando de vocês de alguma forma aí agindo dentro de uma bolha da qual vocês mesmos criaram vícios, né? A gente pode estar falando de traições de todo tipo de situação, até mesmo mental aqui, né? Você tá com uma pessoa, vamos supor, e tá desejando outra, né? Igual a gente viu aqui nessa situação. Vocês estão envolvidos numa outra situação, deixando uma outra de lado por conta disso, então acaba ferindo uma e ferindo a outra, porque você não fica com uma outra situação, não assume uma outra situação e não libera a outra também, né? Então assim, e o diabo, ele vem sempre como um alerta. Porque você está agindo de forma como você deseja, sem levar em conta aquilo que é justo, né, para todas as partes envolvidas. Por isso que a gente está falando de uma justiça, seja dos homens, seja da espiritualidade, né? Alguma coisa pode vir a ser descoberta, algo pode vir à luz, né? Alguma coisa pode vir e te trazer uma clareza, uma verdade que talvez seja difícil de você aceitar. Porque o diabo, ele também fala assim, de que tem muitas ofertas sendo dadas a você
e que você tem toda a oportunidade de se desvencilhar dessas amarras, né? Mas você criou essas amarras por decisões egóicas, por desejos egóicos, né? Então é o momento aqui que a gente está falando de uma reflexão profunda daquilo que você deseja, daquilo que você sente que vai te fazer bem, né? Lembrando que a gente pode sempre inverter os papéis aqui. Pode ser alguém, você pode essa mensagem ser para você que está lidando com alguém de Leão, tá? Pode ser uma outra pessoa que está lidando com você aqui. Por isso que veio a carta da força no fundo do deck, falando de vocês dominarem os instintos, terem de dominar os instintos mais animalescos de vocês, que são esses desejos mais egóicos, né? Mais uma. A estrela, uma carta que vem confirmando essa coisa da espiritualidade e vocês tentando de alguma forma trazer vida a uma situação que já está morta. Olha só, a gente tem um peixinho morto aqui, ela fazendo esse processo de, acho que é um estilo, alguma alquimia, algo assim, uma magia para trazer vida a esse peixinho, trazer vida a essa situação. A estrela, ela fala de desejos cumpridos, né? Então, mais uma vez, a gente tem essa energia de desejo. Ela fala de bem-aventurança, ela fala de um momento de paz, né? Fala dessa energia da espiritualidade, algum mentor se manifestando aqui para vocês, tá? Então, é um momento realmente de vocês equilibrarem a situação aqui. Um cavaleiro de paus embaixo do amor fugaz, e que quer dizer aqui que vocês têm um certo desejo realmente por uma situação, sabem que é difícil, né? Que em algum momento essa pessoa aí ela tem uma dificuldade em aceitar a forma como vocês agem, como vocês pensam em relação a ela, né? É uma situação que é mais difícil realmente de ter controle, de ter domínio, né? Então a forma como vocês leoninos são, como vocês agem, aquilo que vocês têm, né? Não é algo que essa pessoa se interessa, não é algo que essa pessoa vai se deixar levar, porque ela sabe que vocês são um cavaleiro de paus, ela sabe que vocês são fogo de palha. O que vocês possam vir, o que vocês sentem é fogo de palha, né? Não vai desenvolver algo. Essa pessoa ela tem plena consciência de que é algo que não tem potencial de desenvolvimento, embora goste, olha isso, nem terminei de falar, embora goste muito de você, porque é uma pessoa que te traz paz, e para te trazer paz é alguém que gosta de você, é alguém que se importa, por isso que a gente falou no início, é alguém que te acolhe, que te aceita como você é, mas é alguém que provavelmente não quer se ferir, né? A rainha de copas, ela é uma rainha sensível, né? Ela gostaria muito de trazer algo ao mundo, inclusive ela pode estar trazendo algo ao mundo referente a você, estar desenvolvendo um sentimento, estar desenvolvendo algo aí que traz vida nessa situação, nessa relação, né? Mas ainda assim ela é muito coerente, ela tem controle das emoções dela, e olha, ela doa para você, né? Ela doa esse carinho, esse sentimento, mas ainda assim tem uma certa precaução nessa pessoa. Olha só, ela voltada para vocês, né? E é uma pessoa que é mais madura emocionalmente falando aqui diante dessa relação, né? É uma pessoa sensível, muito sensível, né? Que precisa de alguma forma se precaver. Ela sabe que ela precisa se precaver para que ela não se deixe envolver mais do que ela pode nessa situação, né? Então, leoninos, aqui a gente percebe que vocês não estão fazendo nada por mal. A gente percebe que vocês mesmos estão aflitos dentro de vocês por saber que vocês estão divididos entre duas situações que vocês gostam, que vocês têm desejo, que vocês têm paixão, que vocês gostariam que desse certo de alguma forma, mas tem algo que impede vocês de tomar uma posição. Então vocês vão empurrando essa situação, vão levando essa situação como vocês podem, né? E é como se uma das partes fosse basicamente um refúgio para vocês, né?
Ah lá, a carta do Sol. Outro arcano maior vindo falar de clareza. Também sinto que a carta do Sol traz essa energia de leão, esse vigor de vocês, essa coisa de quando vocês querem, vocês fazem acontecer. Tem uma energia de celebração aqui. Então, a justiça que será feita, ela vai trazer felicidade para vocês, de alguma forma. Vocês vão se sentir realizados aqui, tá? E para alguns, não é para todos, mas para alguns eu sinto uma energia de gravidez aqui, tá? De fertilidade, não gravidez propriamente dita, mas de fertilidade. Então tomem cuidado quem não gostaria de ter filhos nesse momento, tá? Não tem como mentir, né? Espiritualidade. Do outro lado, nós temos uma rainha de espadas, que é uma pessoa mais fria, mais rígida. É uma pessoa aí que de alguma forma é um pouco mais decidida, é um pouco mais cortante quando necessário. É uma pessoa que já sofreu também bastante e que agora ela usa essa armadura, né, para ela se proteger aqui, tá? Então é uma pessoa que se tiver que fazer o corte, ela não vai pensar duas vezes, né? Aquilo que tá ferindo ela, que ela vê que vai machucar ela irá fazer um corte, tá? Então se com essa energia do diabo aqui a gente vê que se for uma pessoa que ao ter clareza dessa situação, né, pode vir a encerrar um ciclo, porque o Sol também fala de um ciclo, onde duas pessoas passaram por aquilo que era necessário passar juntos, né? E agora se encerra, cada um para o seu lado e experienciar novas coisas, né? Viver novas experiências aqui. Então é uma rainha que ao descobrir alguma situação pode vir a finalizar, tá? Alguma relação. Fundo, agora a gente tem por último um as de copas, um as da esperança aí. Pode ser uma nova relação, né? Vocês aí de alguma forma iniciando algo, dando uma oportunidade, né? Ou essa rainha de espadas, ou essa rainha de copas, iniciando algo aí com você, ou reiniciando algo com você aqui, né? E é uma carta que caiu junto com um passatempo, né? E com a estrela. Então aqui de alguma forma é algo que vocês desejam do íntimo de vocês, né? E pode ser que toda essa situação, todo esse processo que a gente está falando agora, façam vocês enxergar o valor de uma das partes e ver que vocês, quem vocês desejam, qual situação vocês querem levar adiante, né? E aqui a gente fala de um transbordar, a gente fala de algo que realmente já está sendo desenvolvido, já está em progresso aqui, né? Então é algo que com esse processo aqui ele vai se amadurecendo, tá? Então pode ser em relação a essa pessoa que vocês deixavam de lado, ou pode ser em relação a essa rainha de copas após uma finalização aqui, tá? De toda forma, uma das partes vai ficar para trás, tá? Então, Leão, é isso que eu vejo para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Não fiquem bravos, né? Se vocês se sentiram ofendidos em relação à leitura, analisem com carinho, adaptem à realidade de vocês, ok? Então, até uma próxima.